Olá, eu sou Alexandre Silvério, sócio-gestor da Quest Investimentos. Estou aqui para falar para vocês um pouco sobre o cenário e o desempenho dos nossos fundos no mês de março. O cenário do mês de março, no que diz respeito ao cenário global, foi um cenário que confirmou algumas das teses que vamos trabalhando aqui na Quest já há algum tempo. Em relação à China, não houve nenhuma grande novidade, houve uma recuperação, principalmente nos preços de minério de ferro na China, matéria bastante importante para o investimento, tanto do ponto de vista da moeda quanto do investimento em ações no Brasil. Os dados macroeconômicos seguiram mostrando um crescimento moderado, um pouco mais fraco do que nos meses anteriores, mas ainda um crescimento compatível com a nossa previsão de 7,5% de crescimento para a China em 2014. Em relação aos Estados Unidos, os dados de março confirmaram uma economia também em recuperação, consolidaram a visão de que os dados de dezembro, principalmente os dados de janeiro, foram dados mais fracos em função do clima muito forte de frio que nós tivemos naqueles 2 meses. Mas mais importante do que isso, a mensagem de que o Fed segue suportando uma política monetária bastante expansionista, reduzindo as compras de ativos, porém indicando que um aumento de taxa de juros seguirá bastante distante, trouxe de volta para o mercado uma propensão ao risco bastante elevada no mês de março. E tivemos também uma volta de operações em relação aos mercados emergentes de carry trade, que impactou fortemente os mercados mais arriscados, principalmente daqueles países com déficit em transações correntes, como por exemplo Turquia e Brasil, levando a uma forte apreciação das moedas desses países. Nesse sentido, o Brasil se beneficiou fortemente desse cenário global, bem como apesar dos fundamentos econômicos não terem se alterado, e na visão da Quest, ainda estamos vivendo um cenário econômico no Brasil extremamente desafiador, com crescimento baixo, uma inflação ainda muito perto do teto da meta, no momento em que o Banco Central segue subindo juros, mas sem uma perspectiva de crescimento elevado, tanto do ponto de vista de PIB quanto de recuperação do crescimento de lucro das companhias, esse ambiente global, bem como uma expectativa alimentada através de algumas pesquisas eleitorais que devem indicar uma eleição em 2014 extremamente disputada, esse ambiente trouxe para os ativos brasileiros uma melhora substancial. O real se valorizou 3% nesse mês e o Ibovespa teve uma alta de mais de 7% em março. Esse é um cenário desafiador do ponto de vista de gestores fundamentalistas como nós aqui da Quest. Nós temos por característica analisar o cenário macroeconômico e, no caso de renda variável, entender bastante das empresas das quais nós investimos. Estaremos atentos nos próximos meses a toda essa questão eleitoral, principalmente dos desdobramentos do que isso pode significar em termos de política econômica para o ano que vem, mas manteremos um posicionamento e uma carteira em empresas de bons fundamentos, empresas que, na nossa visão, estarão numa situação bastante confortável do ponto de vista de geração de caixa, de resultados ao longo dos próximos anos. Nesse sentido, nossa carteira segue sendo uma carteira defensiva, alocada em setores como serviços financeiros, consumo, bem como o setor de educação, são os 3 maiores setores da nossa carteira. Diminuímos no mês de março alguma exposição, principalmente nos fundos long only, em algumas das empresas que se beneficiam de um cenário de receitas em dólar. Nós estamos menos alocados em empresas exportadoras nesse momento, bem como aumentamos exposição, principalmente através de opções nos mandatos que nos permitem, em empresas que podem se beneficiar de uma mudança de governo ou uma mudança de política econômica em 2015. Em relação aos resultados dos fundos, eu gostaria de destacar os nossos 2 fundos long only, tiveram um bom desempenho no mês de março, aproveitando essa recuperação que o mercado de ações teve em março. O Quest Ações fechou o mês com uma alta de 4,6%, o Quest Small Caps com uma alta de 3,3%
E quando a gente olha para uma janela de 12 meses, os dois fundos têm um desempenho muito superior aos índices das bolsas. O Quest Ações com uma queda de 2% contra o Ibovespa caindo 11%. E o Quest Small Caps com uma queda de 6% contra uma queda de mais de 16% do índice Small Caps. Por hoje é só, gostaria de agradecer a todos e aguardo vocês numa próxima oportunidade aqui nos vídeos da Quest. Um abraço.